Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos iniciar os estudos de língua portuguesa para os cargos de nível superior do concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula vamos estudar alguns conceitos básicos da língua portuguesa, incluindo os sons da língua, a classificação das palavras quanto à sílaba tônica e também alguns fenômenos fonológicos. Começamos pelos sons da língua. Os sons da língua portuguesa são estudados pela área da linguística chamada fonética e fonologia. Esses sons são classificados em 3 categorias principais: vogais, semivogais e consoantes. As vogais são sons produzidos com a passagem livre do ar pela boca, sem obstáculos. Elas formam o núcleo das sílabas e são fundamentais para a formação das palavras. Na língua portuguesa temos 5 letras que representam as vogais: A, I, U e U. Exemplos de palavras com vogais são casa, vida, luz, mesa, amor. As semivogais são sons vocálicos que aparecem junto com uma vogal na mesma sílaba, formando os chamados encontros vocálicos. Elas possuem som mais fraco que o das vogais. As semivogais geralmente são representadas pelas letras I e U quando aparecem ao lado de outra vogal. Exemplos: pai, mãe, boi, céu. Nessas palavras, o som final funciona como semivogal. Agora vamos falar das consoantes. As consoantes são sons produzidos com algum tipo de obstáculo na passagem do ar pela boca ou pela garganta. Elas dependem das vogais para formar sílabas. Exemplos de palavras com consoantes: bola, porta, trabalho, livro, cidade. Agora vamos estudar a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade dentro de uma palavra. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em 3 grupos principais. O primeiro grupo é o das palavras oxítonas. Nas palavras oxítonas, a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Exemplos: café, também, papel, amor, hotel. O segundo grupo é o das palavras paroxítonas. Nas palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Exemplos: mesa, livro, carro, janela, fácil. O terceiro grupo é o das palavras proparoxítonas. Nas palavras proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Exemplos: médico, pássaro, lâmpada, rápido, matemática. É importante lembrar que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Agora vamos estudar os fenômenos fonológicos. Os fenômenos fonológicos são alterações que ocorrem na pronúncia ou na estrutura sonora das palavras ao longo do tempo ou durante o uso da língua. Um desses fenômenos é a síncope. A síncope ocorre quando há a perda de um som no meio da palavra. Exemplo: a palavra para muitas vezes é pronunciada como pra. Outro fenômeno é a epêntese. A epêntese ocorre quando um som é acrescentado no interior de uma palavra. Um exemplo comum ocorre em certas pronúncias populares, como pneu no lugar de pneu. Outro fenômeno é a metátese. A metátese ocorre quando há troca de posição entre sons dentro de uma palavra. Exemplo: a palavra crocodilo sendo pronunciada como corcodilo. Agora vamos estudar a prótese. A prótese ocorre quando um som é acrescentado no início da palavra. Exemplo: a recordar em vez de recordar. Esse fenômeno aparece em algumas variações regionais da língua. Por fim, temos a elisão. A elisão ocorre quando uma vogal desaparece na junção de 2 palavras, facilitando a pronúncia. Exemplo: de mais água pode ser pronunciado como d'água. Esse fenômeno é muito comum na fala cotidiana e também aparece em textos literários e na linguagem poética. Compreender os sons da língua, a classificação das palavras quanto à sílaba tônica e os fenômenos fonológicos é fundamental para o domínio da língua portuguesa e também para a interpretação correta das questões em provas de concursos públicos. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Cismetro de Olambra. Agora vamos estudar os processos de formação de palavras e também revisar as principais classes gramaticais da língua portuguesa, analisando suas características e funções dentro da frase. Começamos pelos processos de formação de palavras.
A língua portuguesa possui diversos mecanismos para criar novas palavras a partir de outras já existentes. Esses mecanismos são chamados de processos de formação de palavras. Os principais são a derivação, a composição e o hibridismo. Primeiro vamos estudar a derivação. A derivação ocorre quando uma nova palavra é formada a partir de uma palavra primitiva, geralmente com acréscimo de prefixos ou sufixos. A palavra primitiva é aquela que dá origem a outras palavras da mesma família. Por exemplo, pedra é uma palavra primitiva. A partir dela podemos formar palavras como pedreiro, pedraria, pedregulho. Existem diferentes tipos de derivação. Derivação prefixal ocorre quando adicionamos um prefixo antes da palavra. Exemplos: feliz, infeliz, possível, impossível, legal, ilegal. Derivação sufixal ocorre quando adicionamos um sufixo depois da palavra. Exemplos: livro, livraria, feliz, felicidade, real, realidade. Existe também a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Exemplo: feliz, infelizmente. Outro tipo é a derivação parassintética, que ocorre quando o prefixo e o sufixo são acrescentados simultaneamente. Exemplo: triste, entristecer. Se retirarmos apenas o prefixo ou apenas o sufixo, a palavra deixa de existir. Por isso os dois elementos são indispensáveis. Agora vamos estudar a composição. A composição ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra. Existem dois tipos principais de composição: justaposição e aglutinação. Na composição por justaposição, as palavras se unem sem sofrer alteração. Exemplos: guarda-chuva, passatempo, beija-flor. Cada palavra mantém sua forma original. Na composição por aglutinação ocorre uma alteração na estrutura das palavras que se unem. Exemplo: plano mais alto, planalto. Água mais ardente, aguardente. Nesse caso ocorre modificação na forma das palavras originais. Agora vamos estudar o hibridismo. O hibridismo ocorre quando uma palavra é formada por elementos de línguas diferentes. Esse fenômeno é comum na formação de termos científicos e técnicos. Exemplo: automóvel. Nesse caso temos auto, que vem do grego, móvel, que vem do latim. Outro exemplo: sociologia. Sócio vem do latim. Logia vem do grego. Agora vamos revisar as classes gramaticais. As classes gramaticais são categorias que classificam as palavras de acordo com sua função dentro da frase. Na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. Vamos estudar as principais. Começamos pelo substantivo. O substantivo é a palavra utilizada para nomear seres, objetos, lugares, sentimentos ou ideias. Exemplos: pessoa, cidade, livro, alegria, trabalho. Os substantivos podem variar em gênero, número e grau. Agora vamos estudar o artigo. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo e indica se ele é conhecido ou não dentro do contexto. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Artigos definidos: o, a, os, as. Artigos indefinidos: uma, uns, umas. Agora vamos estudar o adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza ou atribui qualidade ao substantivo. Exemplos: carro rápido, cidade bonita, livro interessante. Agora vamos estudar o numeral. O numeral indica quantidade, ordem ou multiplicação. Exemplos: 2 alunos, primeiro lugar, triplo. Agora vamos estudar o pronome. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Exemplos: ele, ela, nós, este, aquele. Agora vamos estudar o verbo. O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplos: correr, estudar, chover, existir. Os verbos variam em tempo, modo, número e pessoa. Agora vamos estudar o advérbio. O advérbio modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Exemplos: muito, rapidamente, ontem, aqui. Agora vamos estudar a preposição. A preposição é a palavra que estabelece relação entre duas palavras dentro da frase.
Exemplos: de, para, com, em, por. Agora vamos estudar a conjunção. A conjunção é a palavra que liga orações ou termos da mesma função sintática. Exemplos: é, mas, porque, porém, ou. Por fim temos a interjeição. A interjeição é a palavra utilizada para expressar emoções, sentimentos ou reações. Exemplos: ai, ó, nossa, ufa, ei. O estudo dos processos de formação de palavras e das classes gramaticais é fundamental para compreender o funcionamento da língua portuguesa, interpretar textos e resolver questões presentes em provas de concursos públicos. Agora vamos estudar o uso de pronomes, conjunções, preposições e interjeições em contextos mais avançados da língua portuguesa, além de abordar um tema fundamental da gramática: a sintaxe e as funções sintáticas dos termos da oração. Começamos pelo uso dos pronomes. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham um substantivo, evitando repetições e contribuindo para a coesão do texto. Em contextos mais avançados da língua, os pronomes exercem funções importantes na organização do discurso. Entre os principais tipos de pronomes estão os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Os pronomes pessoais podem funcionar como sujeito ou complemento dentro da oração. Exemplo: ela chegou cedo ao trabalho. Nesse caso, o pronome ela substitui um substantivo e exerce a função de sujeito. Os pronomes relativos são utilizados para retomar um termo anterior dentro da frase. Exemplo: o livro que você comprou é muito interessante. Nesse caso, o pronome que retoma o substantivo livro. Já os pronomes demonstrativos indicam posição em relação às pessoas do discurso. Exemplo: este documento precisa ser revisado. Os pronomes possessivos indicam relação de posse. Exemplo: este é o meu relatório. O uso correto dos pronomes é essencial para manter a clareza e a coesão textual. Agora vamos estudar o uso das conjunções. As conjunções são palavras que ligam termos ou orações dentro de uma frase, estabelecendo relações de sentido entre eles. Existem dois grandes grupos de conjunções: coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas ligam orações independentes. Exemplo: ele estudou bastante e conseguiu um bom resultado. Nesse caso, a conjunção e indica a ideia de adição. Outros exemplos de conjunções coordenativas incluem mas, porém, ou logo, portanto. As conjunções subordinativas ligam orações dependentes. Exemplo: ele estudou muito porque queria ser aprovado. Nesse caso, a conjunção porque indica a relação de causa. Outros exemplos de conjunções subordinativas são quando, se, embora, conforme, enquanto. O uso adequado das conjunções contribui para organizar as ideias e estabelecer relações lógicas entre as partes do texto. Agora vamos estudar as preposições. As preposições são palavras que estabelecem uma relação entre dois termos da frase. Elas ligam palavras e indicam relações como causa, origem, direção, tempo, modo ou finalidade. Alguns exemplos de preposições são de, para, com, em, por, sobre, entre. Exemplo: ele saiu de casa cedo. Nesse caso, a preposição de estabelece relação de origem. Outro exemplo: o documento foi enviado para o setor administrativo. Nesse caso, a preposição para indica direção ou destino. Agora vamos estudar as interjeições. As interjeições são palavras ou expressões utilizadas para expressar emoções, sentimentos ou reações. Elas aparecem geralmente em contextos de comunicação mais expressivos. Exemplos: ai, ó, ufa, nossa, ei. Exemplo em frase: ah, que notícia excelente. Apesar de aparecerem com mais frequência na linguagem informal, as interjeições também podem surgir em textos literários ou narrativos. Agora vamos estudar a sintaxe e as funções sintáticas dos termos da oração. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a organização das palavras dentro da frase e as relações entre os termos da oração. Uma oração é uma estrutura que contém um verbo ou locução verbal. Dentro da oração, cada termo exerce uma função específica.
O primeiro elemento fundamental da oração é o sujeito. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara algo. Exemplo: o professor explicou o conteúdo. Nesse caso, o professor é o sujeito. Agora vamos falar sobre o predicado. O predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Exemplo: o professor explicou o conteúdo. Nesse caso, explicou o conteúdo é o predicado. Dentro do predicado podemos encontrar outros termos importantes. Um deles é o objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo que não exige preposição. Exemplo: o aluno resolveu o exercício. Nesse caso, o exercício é o objeto direto. Outro termo é o objeto indireto. O objeto indireto é o complemento do verbo que exige preposição. Exemplo: ele respondeu ao professor. Nesse caso, ao professor é o objeto indireto. Também existem os complementos nominais. O complemento nominal completa o sentido de um nome, como substantivo, adjetivo ou advérbio. Exemplo: ele tem orgulho do trabalho. Nesse caso, do trabalho completa o sentido do substantivo orgulho. Outro termo importante é o adjunto adnominal. O adjunto adnominal acompanha o substantivo e pode indicar característica, posse ou quantidade. Exemplo: os novos alunos chegaram. Nesse caso, novos é adjunto adnominal de alunos. Agora vamos falar do adjunto adverbial. O adjunto adverbial indica circunstâncias relacionadas ao verbo. Ele pode indicar tempo, lugar, modo, causa, finalidade ou intensidade. Exemplo: ele chegou cedo. Nesse caso, cedo indica circunstância de tempo. Compreender o uso das classes gramaticais em contextos mais complexos e entender as funções sintáticas dos termos da oração é fundamental para interpretar textos corretamente e resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos públicos. Agora vamos estudar 3 conteúdos muito importantes da sintaxe da língua portuguesa: os tipos de sujeito e predicado, os valores e usos do se e também as orações subordinadas e coordenadas. Começamos pelos tipos de sujeito. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara algo. Em outras palavras, é o elemento da frase que pratica ou sofre a ação indicada pelo verbo. Existem diferentes tipos de sujeito na língua portuguesa. O primeiro é o sujeito simples. O sujeito simples possui apenas um núcleo, ou seja, apenas uma palavra principal. Exemplo: o aluno chegou cedo. Nesse caso, o núcleo do sujeito é a palavra aluno. Outro exemplo: a professora explicou a matéria. O núcleo do sujeito é professora. Agora vamos falar sobre o sujeito composto. O sujeito composto possui 2 ou mais núcleos. Exemplo: João e Maria chegaram cedo. Nesse caso temos 2 núcleos do sujeito, João e Maria. Outro exemplo: o professor e os alunos participaram da reunião. Agora vamos estudar o sujeito oculto. O sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, não aparece explicitamente na frase, mas pode ser identificado pela conjugação do verbo. Exemplo: estudamos para a prova. Nesse caso o sujeito é nós, que está implícito na forma verbal estudamos. Agora vamos estudar o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado ocorre quando não é possível identificar quem pratica a ação do verbo. Exemplo: dizem que a prova será difícil. Nesse caso não sabemos quem diz isso. Outro exemplo: precisa-se de funcionários. Agora vamos falar sobre oração sem sujeito. Existem casos em que a oração não possui sujeito. Isso ocorre com verbos que indicam fenômenos da natureza. Exemplo: choveu muito ontem. Outro exemplo: anoiteceu rapidamente. Agora vamos estudar os tipos de predicado. O predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Existem 3 tipos principais de predicado. O primeiro é o predicado verbal. No predicado verbal o núcleo é um verbo que indica ação. Exemplo: o aluno resolveu o exercício. O verbo resolveu indica uma ação. O segundo tipo é o predicado nominal. No predicado nominal o núcleo é um nome, geralmente um adjetivo, ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Exemplo: o aluno está cansado. Nesse caso, cansado é o predicativo do sujeito.
O terceiro tipo é o predicado verbo nominal. Nesse tipo de predicado existe ao mesmo tempo uma ação e uma característica atribuída ao sujeito. Exemplo: o aluno saiu feliz da prova. O verbo saiu indica ação, e feliz indica característica. Agora vamos estudar os valores e usos do se. A palavra se pode exercer diversas funções na língua portuguesa. Um dos usos mais comuns é o de pronome reflexivo. Exemplo: ela se machucou durante a corrida. Nesse caso, o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Outro uso do se é como partícula apassivadora. Exemplo: vendem-se casas. Nesse caso, a frase possui sentido de voz passiva. Casas são vendidas. Outro uso é como índice de indeterminação do sujeito. Exemplo: precisa-se de profissionais qualificados. Nesse caso, o sujeito da ação não é determinado. Agora vamos estudar as orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que possuem sentido completo e não dependem uma da outra. Exemplo: ele estudou bastante e conseguiu aprovação. Cada oração possui sentido próprio. As orações coordenadas podem ser classificadas em diferentes tipos. Aditivas indicam soma. Exemplo: ele estudou português e matemática. Adversativas indicam oposição. Exemplo: ele estudou bastante, mas não conseguiu aprovação. Alternativas indicam escolha. Exemplo: você estuda agora ou estuda depois. Conclusivas indicam conclusão. Exemplo: ele estudou muito, portanto passou na prova. Explicativas indicam explicação. Exemplo: estude bastante, porque a prova será difícil. Agora vamos estudar as orações subordinadas. As orações subordinadas são aquelas que dependem de outra oração para ter sentido completo. Exemplo: ele disse que estudaria mais. Nesse caso, a oração que estudaria mais depende da oração principal. As orações subordinadas podem exercer diferentes funções dentro da frase, como completar o sentido do verbo ou acrescentar informações adicionais. O estudo dos tipos de sujeito, predicado, do uso do se e das relações entre orações é essencial para compreender a estrutura das frases e interpretar corretamente textos mais complexos. Agora vamos estudar temas importantes da gramática normativa da língua portuguesa: concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal e também alguns conceitos de semântica, como polissemia e monossemia. Começamos pela concordância verbal. A concordância verbal ocorre quando o verbo concorda com o sujeito da oração em número e pessoa. Isso significa que o verbo deve estar na mesma forma que o sujeito, respeitando o singular ou plural e também a pessoa gramatical. Exemplo: o aluno estudou para a prova. Nesse caso, o sujeito está no singular e o verbo também está no singular. Agora observe outro exemplo: os alunos estudaram para a prova. Nesse caso, o sujeito está no plural e o verbo também está no plural. Quando o sujeito é composto, geralmente o verbo vai para o plural. Exemplo: o professor e os alunos participaram da reunião. Agora vamos estudar a concordância nominal. A concordância nominal ocorre quando as palavras que acompanham um substantivo concordam com ele em gênero e número. Essas palavras podem ser artigos, adjetivos, pronomes ou numerais. Exemplo: aluno dedicado. Nesse caso, o adjetivo dedicado concorda com o substantivo aluno. Outro exemplo: alunas dedicadas. Agora tanto o substantivo quanto o adjetivo estão no plural feminino. Outro exemplo: os novos alunos chegaram. O artigo os e o adjetivo novos concordam com o substantivo alunos. Agora vamos estudar a regência verbal. A regência verbal trata da relação entre o verbo e seus complementos, especialmente no uso ou não de preposição. Alguns verbos exigem preposição para se ligar ao complemento. Exemplo: ele gosta de música. Nesse caso, o verbo gostar exige a preposição de. Outro exemplo: ele precisa de ajuda. Alguns verbos não exigem preposição. Exemplo: ela comprou um livro. Nesse caso, o verbo comprar liga-se diretamente ao complemento. Agora vamos estudar a regência nominal. A regência nominal ocorre quando um nome, como um substantivo, adjetivo ou advérbio, exige uma preposição para completar seu sentido. Exemplo: ele tem orgulho de sua profissão.
Nesse caso, o substantivo orgulho exige a preposição de. Outro exemplo. Ela é favorável à proposta. Nesse caso, o adjetivo favorável exige a preposição a. Agora vamos estudar a colocação pronominal. A colocação pronominal corresponde à posição dos pronomes pessoais átonos em relação ao verbo. Existem 3 tipos principais de colocação pronominal: próclise, ênclise e mesóclise. A próclise ocorre quando o pronome aparece antes do verbo. Exemplo: ele me ajudou no trabalho. Esse tipo de colocação ocorre geralmente quando existem palavras que atraem o pronome, como palavras negativas. Exemplo: não me diga isso. Agora vamos estudar a ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome aparece depois do verbo. Exemplo: entregaram-me o documento. Esse tipo de colocação é comum quando a frase começa com verbo. Agora vamos estudar a mesóclise. A mesóclise ocorre quando o pronome aparece no meio do verbo. Esse tipo ocorre principalmente com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Exemplo: entregar-lhe-ei o relatório amanhã. Agora vamos estudar alguns conceitos de semântica. A semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras e das expressões. Um conceito importante é a polissemia. Polissemia ocorre quando uma palavra possui vários significados diferentes dependendo do contexto. Exemplo: a palavra banco. Ela pode significar uma instituição financeira ou um assento. Outro exemplo é a palavra cabeça. Ela pode se referir à parte do corpo humano ou à pessoa que lidera um grupo. Agora vamos estudar a monossemia. Monossemia ocorre quando uma palavra possui apenas um significado. Esse tipo de palavra é comum em termos técnicos ou científicos. Exemplo: hemoglobina, fotossíntese. Essas palavras possuem significados específicos dentro de determinadas áreas do conhecimento. Compreender concordância, regência, colocação pronominal e os conceitos de semântica é fundamental para interpretar textos corretamente e resolver questões de língua portuguesa em provas de concursos públicos. Agora vamos aprofundar os conhecimentos de semântica, estudando conceitos importantes como sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, denotação e conotação, campos semânticos e lexicais, além da semântica relacionada aos tempos e modos verbais. Começamos pela sinonímia. A sinonímia ocorre quando 2 ou mais palavras possuem significados semelhantes ou equivalentes. As palavras que apresentam esse tipo de relação são chamadas de sinônimos. Exemplos de sinonímia: feliz e contente, rápido e veloz, iniciar e começar, bonito e belo. Apesar de possuírem significados semelhantes, os sinônimos nem sempre são completamente idênticos em todos os contextos. Muitas vezes existem pequenas diferenças de uso, formalidade ou intensidade. Por exemplo, residir e morar possuem significado parecido, mas residir é mais formal. Agora vamos estudar a antonímia. A antonímia ocorre quando 2 palavras apresentam significados opostos. Exemplos de antonímos: alto e baixo, claro e escuro, feliz e triste, grande e pequeno, abrir e fechar. Os antonímos ajudam a construir contrastes de significado dentro do texto e são frequentemente utilizados para reforçar ideias ou estabelecer oposição entre conceitos. Agora vamos estudar a homonímia. A homonímia ocorre quando 2 palavras possuem a mesma forma, seja na escrita ou na pronúncia, mas apresentam significados diferentes. Existem 2 tipos principais de homônimos. Homônimos perfeitos são palavras que possuem a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Exemplo: manga pode ser a fruta ou a parte da camisa. Banco pode ser instituição financeira ou assento. Outro tipo são os homônimos homófonos. Esses possuem a mesma pronúncia, mas escrita diferente. Exemplo: sessão, sessão, sessão. Todas possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Também existem os homônimos homógrafos. Eles possuem a mesma escrita, mas pronúncia diferente. Exemplo: colher. Pode ser o verbo colher ou o utensílio colher. Agora vamos estudar a paronímia. A paronímia ocorre quando 2 palavras possuem escrita e pronúncia semelhantes, mas significados diferentes. Exemplos de parônimos: descrição e descrição,
comprimento e cumprimento, ratificar e retificar, eminente e iminente. Essas palavras costumam gerar confusão e por isso são frequentemente cobradas em provas de concursos públicos. Agora vamos estudar os conceitos de denotação e conotação. Denotação é o uso da palavra em seu sentido literal, ou seja, o significado objetivo presente no dicionário. Exemplo: o cachorro está dormindo no quintal. Nesse caso, a palavra cachorro refere-se literalmente ao animal. Conotação é o uso da palavra em sentido figurado ou simbólico, dependendo do contexto. Exemplo: ele é um leão na defesa do time. Nesse caso, a palavra leão não se refere ao animal, mas à ideia de coragem ou força. A conotação é muito comum em textos literários, publicitários e poéticos. Agora vamos estudar os campos semânticos e campos lexicais. Campo semântico é o conjunto de palavras relacionadas por significado dentro de um mesmo tema ou área de sentido. Por exemplo, dentro do campo semântico da educação podemos encontrar palavras como escola, professor, aluno, prova, ensino, aprendizagem. Campo lexical refere-se ao conjunto de palavras relacionadas a uma mesma raiz ou família de palavras. Exemplo: pedra, pedreiro, pedraria, pedregulho. Todas essas palavras pertencem ao mesmo campo lexical porque derivam da mesma raiz. Agora vamos estudar a semântica relacionada aos tempos e modos verbais. Os tempos e modos verbais também possuem valor semântico, pois ajudam a indicar quando a ação ocorre e qual é a intenção comunicativa do falante. O modo indicativo é utilizado para expressar ações consideradas reais ou certas. Exemplo: ele trabalha todos os dias. O modo subjuntivo expressa dúvida, hipótese ou possibilidade. Exemplo: talvez ele chegue mais tarde. O modo imperativo é utilizado para expressar ordem, pedido ou conselho. Exemplo: estude para a prova. Agora vamos analisar os tempos verbais. O presente indica uma ação que ocorre no momento da fala ou que é habitual. Exemplo: eu estudo todos os dias. O pretérito indica uma ação que ocorreu no passado. Exemplo: ele estudou ontem. O futuro indica uma ação que ainda irá acontecer. Exemplo: eles estudarão amanhã. A escolha do tempo e do modo verbal pode alterar o sentido da frase e a intenção do enunciador. Agora vamos estudar conteúdos relacionados à estilística da língua portuguesa, abordando as figuras de linguagem, as funções da linguagem e também o uso da linguagem conotativa e denotativa. Começamos pela estilística. A estilística é a área da linguística que estuda os recursos expressivos da linguagem. Ela analisa como as palavras e estruturas da língua são utilizadas para produzir efeitos de sentido, expressividade e estilo em textos literários, publicitários, jornalísticos e também na comunicação cotidiana. Um dos principais elementos estudados pela estilística são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos utilizados para tornar a comunicação mais expressiva, enfatizar ideias ou criar efeitos de sentido. Existem diversos tipos de figuras de linguagem. Vamos estudar algumas das mais importantes. Começamos pela metáfora. A metáfora ocorre quando uma palavra é utilizada com significado figurado, estabelecendo uma comparação implícita entre dois elementos. Exemplo: aquele aluno é uma estrela da turma. Nesse caso, a palavra estrela não está sendo usada em seu sentido literal. Ela representa a ideia de destaque ou talento. Outro exemplo: o tempo é um rio que não volta. Nesse caso há uma comparação implícita entre o tempo e um rio. Agora vamos estudar a metonímia. A metonímia ocorre quando uma palavra é utilizada para representar outra com a qual possui relação de proximidade ou associação. Exemplo: ele leu Machado de Assis. Nesse caso não significa que a pessoa leu o autor, mas sim as obras escritas por ele. Outro exemplo: a cidade inteira comemorou a vitória. Aqui cidade representa as pessoas que vivem nela. Agora vamos estudar a ironia. A ironia ocorre quando se expressa uma ideia dizendo o contrário do que realmente se quer comunicar, geralmente com intenção crítica ou humorística. Exemplo: que belo trabalho você fez, disse o professor ao aluno que entregou a atividade incompleta. Nesse caso a expressão belo trabalho é usada de forma irônica. Agora vamos estudar a antítese.
A antítese ocorre quando há aproximação de palavras ou ideias opostas dentro da mesma frase. Exemplo: o bem e o mal convivem na sociedade. Outro exemplo: ele ria e chorava ao mesmo tempo. Agora vamos estudar o paradoxo. O paradoxo ocorre quando há a presença de ideias aparentemente contraditórias que revelam uma reflexão mais profunda. Exemplo: é ferida que dói e não se sente. Outro exemplo: quanto mais sei, mais percebo que nada sei. Agora vamos estudar outras figuras de linguagem importantes. A comparação ocorre quando dois elementos são comparados explicitamente por meio de conectivos como, tal qual ou assim como. Exemplo: ele corre como um atleta profissional. A hipérbole ocorre quando há exagero intencional para reforçar uma ideia. Exemplo: estou morrendo de fome. A personificação ocorre quando características humanas são atribuídas a seres inanimados ou elementos da natureza. Exemplo: o vento sussurrava entre as árvores. Agora vamos estudar as funções da linguagem. As funções da linguagem representam as diferentes finalidades que a linguagem pode assumir em um processo de comunicação. A primeira função é a função referencial. A função referencial está voltada para a transmissão de informações objetivas. Ela é comum em textos científicos, informativos e jornalísticos. Exemplo: a água ferve a 100 graus Celsius. A segunda é a função emotiva. A função emotiva está centrada no emissor da mensagem e expressa sentimentos ou emoções. Exemplo: estou muito feliz com essa conquista. A terceira função é a função conativa ou apelativa. Ela busca influenciar o comportamento do receptor. É muito utilizada em propagandas e discursos. Exemplo: estude mais e conquiste sua aprovação. A quarta função é a função fática. Ela ocorre quando o objetivo é estabelecer ou manter o contato entre emissor e receptor. Exemplo: alô, você está me ouvindo? A quinta função é a função metalinguística. Ela ocorre quando a linguagem é utilizada para explicar a própria linguagem. Exemplo: substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos ou ideias. Por fim, temos a função poética. A função poética valoriza a forma da mensagem, explorando recursos estéticos da linguagem. Ela aparece principalmente em textos literários, poemas e músicas. Agora vamos estudar a linguagem denotativa e conotativa. A linguagem denotativa corresponde ao uso das palavras em seu sentido literal, objetivo e direto. Esse tipo de linguagem é comum em textos científicos, técnicos e informativos. Exemplo: o médico examinou o paciente. Já a linguagem conotativa corresponde ao uso das palavras em sentido figurado ou simbólico. Esse tipo de linguagem é comum em textos literários, publicitários e poéticos. Exemplo: ele tem um coração de pedra. Nesse caso, a expressão coração de pedra não significa literalmente um coração feito de pedra, mas sim a ideia de uma pessoa fria ou insensível. Compreender os recursos da estilística, as figuras de linguagem e as funções da linguagem é fundamental para interpretar textos com maior profundidade e identificar efeitos de sentido presentes em diferentes tipos de comunicação. Com isso, chegamos ao final desta aula de língua portuguesa para os cargos de nível superior do concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula você estudou conteúdos importantes relacionados à estilística da língua portuguesa, incluindo figuras de linguagem, funções da linguagem e também os usos da linguagem denotativa e conotativa. Esses temas são fundamentais para compreender diferentes tipos de textos, interpretar corretamente enunciados e identificar efeitos de sentido que podem aparecer nas questões da prova. Se você acompanhou todas as aulas até aqui, parabéns pela sua dedicação aos estudos. A preparação para concursos públicos exige disciplina, organização e constância. Agora vamos continuar avançando na sua preparação. No próximo vídeo da playlist vamos iniciar o estudo da disciplina de informática, que também faz parte do conteúdo de conhecimentos gerais para os cargos de nível superior do concurso da Cismetro de Olambra. Então siga para a próxima aula aqui no canal da Astra Educa e continue firme na sua preparação para o concurso.